Um dos espaços mais visitados no museu é o Salão Nobre, onde fica a tela Independência ou Morte, do pintor paraibano Pedro Américo. Ela tem 4 metros e 15 de altura por 7,60 de largura. Dom Pedro I aparece em destaque, com uma espada apontada para o alto, às margens do riacho Ipiranga, onde proclamou a independência. E aí a gente chega aqui e se depara com uma história assim, perto, próxima. Esse quadro, então, encanta, né? Muito lindo. O quadro é a representação mais consagrada do momento da independência. Mas, apesar de ter sido concebido a partir de muita pesquisa histórica, há diversos elementos que vão além da realidade. O pintor, quando estava produzindo essa imagem, ele não pretendia criar um retrato fiel da realidade, como se fosse um instantâneo do momento em que esse episódio aconteceu. Então ele insere uma série de elementos característicos da pintura histórica, né, que era a pintura em voga nesse período, pelo menos para homenagear esse tipo de episódio, como a presença da guarda, dos cavalos, a indumentária, uma série de elementos que caracterizam esse tipo de produção. Uma das descobertas mais recentes na tela é o autorretrato do próprio pintor, que aparece montado no cavalo preto, na ala onde está Dom Pedro. Pesquisas mais recentes realizadas num pós-doutorado aqui no museu identificaram que esse personagem ele faz parte da comitiva que está próxima à figura de Dom Pedro e não na comitiva da guarda como se identificava até então. O edifício que abriga o museu foi construído entre 1885 e 1890 e foi projetado para ser um monumento em comemoração à proclamação da independência. A única coisa que havia no museu, na sua inauguração, no museu não, no monumento, era o Independência ou Morte. Não havia acervo. Depois é que ele virou um museu. Inicialmente era só um monumento à independência. O acervo conta com mais de 3.000 itens expostos em 49 salas. Desde ferramentas usadas no período colonial a luxuosas porcelanas, comuns entre a nobreza do Brasil Império. O museu ficou fechado por 9 anos para restauração e ampliação e foi reinaugurado no dia 7 de setembro do ano passado, durante comemoração do bicentenário da independência. É um museu que foi dobrado de tamanho para melhorar o seu acolhimento. Além da restauração do edifício monumento, foi feita a restauração do Jardim Francês e também a restauração de todo o acervo. No Parque da Independência também está a Cripta Imperial, com os restos mortais de Dom Pedro I e de suas 2 esposas, Imperatriz Leopoldina e Dona Amélia. Este é o Museu Histórico Nacional, no centro do Rio. Ele guarda um acervo riquíssimo de peças e documentos do período da independência do Brasil. Entre as relíquias está a moeda de ouro de R$ 6.400, cunhada para a coroação de Dom Pedro I. Foram fabricadas poucas unidades pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro, porque não havia ouro suficiente. Dom João VI nos deixou em 1821 e quando ele foi embora, ele levou tudo de valor que podia arrancar daqui, principalmente o ouro do Banco do Brasil. Então, como a independência se deu a 7 de setembro de 1822 e a coroação a 1º de dezembro, não houve tempo hábil de conseguir mais ouro. Então, só foi possível cunhar 64 medalhas da coroação. 64. A moeda não chegou a entrar em circulação porque Dom Pedro I não aprovou o resultado. Quando ele viu, foi uma grande decepção. Primeiro, colocou como imperador romano com uma coroa de louros na cabeça, o torso meio despido, que ele não andava assim. A medalha também não dizia que ele era um imperador constitucional, que para ele isso era muito importante, que ele era um imperador moderno, que ele obedecia a uma constituição. Ele não gostou e não mandou distribuir. A moeda que está em exposição é uma réplica. O Museu Histórico Nacional mantém uma original guardada.
Quem visita a parte aberta ao público pode ver artigos como a Louça da Independência e retratos do imperador do Brasil. O museu guarda ainda documentos da época, entre eles a ata da aclamação de Dom Pedro I, do dia 12 de outubro de 1822. O Dom Pedro considerava essa data tão importante que ele achava que a independência deveria ser celebrada dia 12 de outubro e não 7 de setembro, que foi um grito do meio do mato, lá no interior de São Paulo, assistido por muito pouca gente. Então, esse documento é fundamental, é praticamente a certidão de nascimento do Brasil independente. Também faz parte do acervo a Constituição do Império do Brasil, de 1824, que foi a primeira e a mais duradoura da nossa história. A Carta Magna foi imposta por Dom Pedro I após um golpe, em que dissolveu a Assembleia Constituinte, convocada em 1822, e prendeu opositores. Um dos marcos no processo histórico de independência do Brasil aconteceu ainda em janeiro de 1822 e ficou conhecido como Dia do Fico, no Paço Imperial, prédio que era sede do governo. Naquele momento, os portugueses pressionavam pela volta da família real. E no Brasil, havia o temor de perder a autonomia conquistada como sede do Império Português. No dia 9 de janeiro de 1822, foi entregue ao príncipe regente um documento com cerca de 8.000 assinaturas, pedindo para que ele permanecesse no Brasil. E Dom Pedro, daquela janela do Paço, anunciou que ficaria no Rio de Janeiro, contrariando a ordem da corte para que retornasse a Portugal. O fato dele ficar aqui já foi o pontapé inicial do processo de independência. A partir daí, não teria mais retorno, não haveria mais volta. Já em junho e julho convocavam-se eleições para a Assembleia Constituinte. Que colônia convoca uma Assembleia Constituinte? E logo depois, em agosto, ele vai para São Paulo para dirimir questões políticas. Quando volta, recebe uma carta destituindo os poderes. Ele estava ainda nas margens do Ipiranga. Ele joga aquilo no chão, pisa e dá o grito de independência. E a partir de então, nós passamos a andar pelos nossos próprios cordões.